O ressentimento é uma emoção negativa complexa que surge como resultado de experiências passadas em que uma pessoa sente que foi tratada injustamente, desrespeitada ou negligenciada. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. O nosso tema de hoje é o ressentimento. Mas afinal, Rosália, o que é o ressentimento e porquê e o quanto é que este pode nos atrapalhar, nos prejudicar e como é que então nós podemos o ressignificar? Bem, fique comigo até ao final. O ressentimento é uma emoção e esta geralmente se manifesta como uma mistura de raiva, amargura e decepção e pode ser dirigida a outras pessoas, situações ou até mesmo a si mesma, a si mesmo. E porquê que o sentimos? Bem, percepção de injustiça, ou seja, o ressentimento surge quando alguém sente que foi injustamente tratado ou então maltratado. E isto pode ocorrer em várias situações, como ser ignorado em uma promoção no trabalho, por exemplo, ser traído por um amigo ou parceiro, ou sentir que as suas necessidades ou sentimentos foram desconsiderados. E quando essas situações não são resolvidas ou processadas adequadamente, o ressentimento então pode-se acumular. As expectativas não atendidas. Bem, estas ocorrem quando temos expectativas em relação ao comportamento das outras pessoas ou aos resultados de certas situações e essas expectativas não são atendidas. O ressentimento pode surgir, por exemplo, esperar apoio emocional de um parceiro que não o oferece pode levar ao ressentimento, especialmente se esta expectativa não for comunicada claramente. A falta de expressão emocional. Muitas vezes o ressentimento se desenvolve porque os sentimentos iniciais, como a tristeza, a raiva ou decepção, não foram expressas ou reconhecidos. E quando essas emoções são reprimidas, então elas podem se transformar em ressentimento, que então continua a crescer ao longo do tempo. Já a comparação social. Esta compara-se com os outros e pode então gerar ressentimento, especialmente se percebermos que estamos em desvantagem ou que os outros estão a receber mais reconhecimento, sucesso ou amor. Essas comparações podem alimentar sentimentos de injustiça e inadequação e a autoestima ferida. Ou seja, quando uma situação atinge a autoestima de alguém, pode também surgir o ressentimento, como, por exemplo, ser criticado ou menosprezado pode desencadear sentimentos de raiva e mágoa, que se não forem absorvidas, podem se transformar também em ressentimento. Mas, afinal, de como é que o ressentimento afeta o nosso corpo e mente? Então, emocionalmente, o ressentimento pode gerar sentimentos persistentes de amargura e de raiva, que podem então afetar negativamente o bem-estar emocional. E este pode levar à depressão, à ansiedade e a um sentimento geral de insatisfação com a vida. Nos relacionamentos, o ressentimento pode ocorrer nos relacionamentos, criando assim distâncias emocionais entre
as pessoas. Ele pode também impedir a comunicação aberta e levar a conflitos recorrentes, desconfiança e até à dissolução de laços importantes. No físico, emoções negativas crónicas, como o ressentimento, podem ter efeitos físicos. Sim, contribuindo para problemas de saúde como hipertensão, insônia, problemas digestivos e um sistema imunológico enfraquecido. Então, como superar o ressentimento? Bem, em primeiro, teremos de reconhecer e de aceitar. Este é o primeiro passo para então superar o ressentimento. É reconhecer que ele existe e aceitar os sentimentos associados. Sabe, negar ou ignorar o ressentimento só prolonga o sofrimento. O segundo passo é a autoanálise, ou seja, pergunte a si mesmo, a si mesma, por que é que você está a sentir ressentimento? Quais as expectativas ou necessidades não foram atendidas? A introspecção, sabe, pode ajudar a identificar as raízes do ressentimento. A comunicação, se possível, expresse os seus sentimentos de maneira clara e respeituosa à pessoa ou situação que desencadeou o ressentimento, pois a comunicação pode abrir portas para a resolução de conflitos e para o entendimento mútuo. Um outro parágrafo é a empatia e a compreensão. Então, tente ver a situação do ponto de vista da outra pessoa. E isso não significa justificar o comportamento dela, mas sim pode ajudar a reduzir a intensidade do ressentimento e abrir caminho para o perdão. O perdão é um passo crucial, sabe? Embora difícil para superar o ressentimento, perdoar não é esquecer ou minimizar o que aconteceu, mas sim libertar-se do peso emocional que o ressentimento lhe traz. Pratique também o autocuidado, priorizando a sua saúde emocional e física, como, por exemplo, técnicas de relaxamento, meditação e atividades que lhe tragam alegria. Estes podem nos ajudar a dissipar sentimentos negativos. Conclusão: o ressentimento é uma emoção complexa que pode envenenar a nossa mente e os nossos relacionamentos se não for abordado. E ele geralmente nasce de sentimentos de injustiça, expectativas frustradas e emoções não expressas. Superar o ressentimento envolve autoanálise, comunicação, empatia e muitas vezes perdão. Então, trabalhe conscientemente para libertar o ressentimento, pois pode levar a uma vida mais saudável e pacífica. Mas, então, Rosália, como é que eu posso trabalhar o ressentimento? Não se preocupe, pois eu vou-lhe agora aqui passar um exercício que a vai ajudar a trabalhar e a libertar-se do ressentimento. O objetivo deste exercício é o de identificar a origem do ressentimento, compreender as suas causas e trabalhar ativamente para libertar essas emoções negativas, promovendo assim a cura e a paz interior. Então, você vai procurar um espaço tranquilo. Encontre um espaço tranquilo
Escolha um local onde você possa se sentar ou então deitar confortavelmente, sem interrupções. E certifique-se. Certifique-se de que o ambiente está calmo e propício à introspecção. Feche os olhos e faça algumas respirações profundas. Inspire pelo nariz, segure por alguns segundos e depois então expire lentamente pela boca. Repita isso até que você sinta que o seu corpo e mente estão relaxados. Em seguida, vamos identificar o ressentimento. Ou seja, pense em uma pessoa ou situação que lhe tenha gerado ressentimento. Isto pode ser algo recente ou até mesmo algo lá do passado. Não importa, apenas permita-se sentir as emoções associadas a esse ressentimento sem julgá-las ou reprimi-las. Pegue em um caderno ou uma folha de papel e comece então a escrever sobre essa situação ou pessoa. O quê? O que é que aconteceu? Como? Como é que você se sentiu na época? Como é que isso ainda o afeta hoje? Quais foram as expectativas ou necessidades que não foram atendidas? Escreva. Apenas escreva livremente, sem se preocupar com a gramática ou a forma, pois aqui o objetivo principal é expressar os seus sentimentos de maneira honesta. Em seguida, examine as suas expectativas. Pergunte a si mesmo: quais expectativas eu tinha em relação a essa pessoa ou situação? Essas expectativas eram realistas? Muitas vezes, sabe, os ressentimentos surgem de expectativas não atendidas e reconhecer isso pode nos ajudar a libertar a carga emocional. Pratique a empatia. Tente ver a situação do ponto de vista da outra pessoa envolvida. Pergunte-se: por que é que essa pessoa agiu da forma que agiu? Ela estava a lidar com os seus próprios medos, inseguranças ou limitações? E eu sei, embora não justifique o comportamento dela, essa prática, sabe, pode ajudar a suavizar o ressentimento, tornando-o assim menos intenso, entende? Ou seja, escreva uma carta de perdão. Escreva uma carta que você não precisa de enviar para a pessoa ou situação que causou o ressentimento. Na carta, expresse como você se sentiu e o impacto que isso teve em si. Em seguida, ofereça perdão, mesmo que ainda esteja difícil de perdoar completamente. O ato de escrever pode ajudar a processar e a libertar essas emoções. Termine a carta com um compromisso de seguir em frente e após escrever a carta ou de finalizar as suas anotações, realize um ato simbólico para libertar o ressentimento, como, por exemplo, queime a carta ou papel com segurança, rasgue em pedaços e deite fora, enterre-o na terra, enfim. Enquanto você faz isso, visualize o ressentimento se dissipando e deixando o seu corpo e mente. Após o exercício, pratique algo que lhe traga paz e bem-estar. Pode ser uma caminhada ao ar livre, uma meditação, um banho relaxante ou qualquer outra atividade que você goste. Permita-se
Permita-se sentir leve e em paz. Reflita então de como é que você se sente agora em relação ao ressentimento. E note qualquer mudança, por menor que seja. O ressentimento, especialmente se profundamente enraizado, pode não desaparecer completamente com um único exercício. Então, se necessário, repetir este exercício quando sentir o ressentimento emergir, pode ajudar então a libertar esses sentimentos de forma gradual e eficaz. Uma dica: seja paciente consigo mesmo, pois trabalhar o ressentimento pode ser um processo desafiador e cada passo é importante, sim. Considere então possibilidade de conversar com um terapeuta se você achar que o ressentimento está muito enraizado ou até a afetar gravemente a sua qualidade de vida. Bem, este exercício é uma ferramenta para o ajudar a reconhecer, a processar e a libertar-se do ressentimento, promovendo assim um maior bem-estar emocional e relacionamentos mais saudáveis. Então, não se esqueça de pô-lo em prática e de me contar os seus resultados. Não desista nunca de si, pois você nasceu para ser feliz e não para sofrer. E confie nos planos da vida, pois Ele sabe de coisas que nós ainda não sabemos. Fique bem e cuide de si. Seja feliz. Muito feliz.